Sabe aquela voz na sua cabeça que te faz duvidar de si mesmo? Aquela que diz que você não é bom o suficiente, que nunca vai conseguir, que te compara com os outros o tempo todo. Ela pode estar no controle mais do que você imagina. Ela cria histórias e conversas que nunca existiram. Distorce tudo e muitas vezes te deixa paranoico. Parece que te protege, mas, na verdade, te mantém preso no mesmo lugar. Essa voz não é você. Isso é o seu ego. O ego é essa parte de nós que quer nos proteger a qualquer custo. Ele tem medo da rejeição, da falha, do sofrimento. Então, cria estratégias para evitar qualquer dor, mas ao mesmo tempo nos afasta do presente, da nossa verdadeira essência e do fluxo natural da vida. Imagina aqui. Sua mente é como um cavalo desgovernado e selvagem. Se você deixa ele solto, ele corre sem rumo, guiado pelo medo e pelo impulso. Mas quando você assume as rédeas com presença e consciência, você direciona o caminho. O ego quer te convencer de que ele sabe o que é melhor para você. Que se você se proteger, evitar riscos e controlar tudo, estará seguro. Mas o que ele não te conta é que ao fazer isso, ele também te aprisiona. E muitas vezes, essa proteção se transforma em barreiras que te impedem de viver plenamente. Reflete aqui comigo. Você se compara bastante. É muito reativo, se autossabota com frequência, tem apego ao controle, quer prever tudo o que vai acontecer. Você pode estar sendo tomado pelo ego. Mas calma, ele não é seu inimigo, ele só quer te proteger. Mas muitas vezes pode te limitar, e o caminho não é lutar contra ele, e sim trazer consciência aos seus pensamentos e ações. Não se apegue aos seus pensamentos. Não se identifique com eles. O ego, segundo Jung. Jung, um dos maiores pensadores da psicologia analítica, dizia que o ego é apenas uma pequena parte da nossa psique. Para Jung, o ego é a nossa identidade consciente, aquilo que acreditamos ser. Mas ele também dizia que para viver de forma plena, precisamos integrar o ego com outras partes nossa, como o inconsciente e a nossa sombra. Segundo Jung, ignorar a sombra, que é tudo aquilo que não aceitamos em nós mesmos, faz com que ela controle nossas atitudes de forma inconsciente. E o ego, na tentativa de manter uma imagem ideal, reprime aspectos que considera negativos. Essa repressão, no entanto, só faz com que esses aspectos apareçam de maneira distorcida, como impulsos incontroláveis ou crises de ansiedade. Portanto, ao invés de lutar contra o ego, Jung sugere que devemos entendê-lo e integrá-lo. Reconhecer que ele está tentando proteger, mas que nem sempre sua estratégia é a melhor para a nossa evolução. O ego é apenas um ponto de vista, uma interpretação limitada da realidade. Ele não é a verdade absoluta, mas sim uma perspectiva, que nossa mente cria para tentar nos proteger e nos dar identidade. Quando enxergamos o ego dessa forma, percebemos que ele não precisa ser eliminado, mas compreendido. Ele é apenas uma parte da nossa mente, não quem realmente somos. O problema surge quando nos identificamos totalmente com ele, acreditando que essa voz interna é a única verdade sobre nós e o mundo ao nosso redor. Em muitos casos, o ego também pode ser visto como uma manifestação da nossa criança interior, que busca proteção, reconhecimento e segurança. Quando fomos feridos no passado, especialmente na infância, criamos estratégias inconscientes para evitar a dor e nos sentirmos aceitos. O ego, então, desenvolve mecanismos de defesa para garantir que não sejamos rejeitados ou criticados novamente. Reconhecer que o ego é apenas um ponto de vista nos ajuda a ganhar perspectiva. Podemos observá-lo como uma manifestação da mente, e muitas vezes da nossa criança interior ferida tentando encontrar segurança. Mas isso, sem deixá-lo dominar nossas decisões e percepções. Assim, deixamos de ser reféns dessa visão estreita e começamos a acessar uma compreensão mais ampla e autêntica da nossa essência. Ao acolhermos a criança interior com compaixão, percebemos que muitas atitudes do ego são, na verdade, tentativas de proteger antigas feridas. Isso nos ajuda a lidar com o ego de maneira mais gentil e consciente,
permitindo que ele exista sem se tornar o protagonista da nossa vida. Você já percebeu como muitas vezes reagimos de maneira impulsiva quando nos sentimos ameaçados? Isso é o ego entrando em ação. Ele interpreta qualquer crítica, contrariedade ou obstáculo como um ataque pessoal. A reatividade é uma forma de defesa. É o ego tentando manter sua posição de controle. Mas na prática, isso pode causar conflitos desnecessários e até nos afastar das pessoas que amamos. Para lidar com isso é preciso criar um espaço entre o estímulo e a resposta. Respirar fundo e observar o que está acontecendo dentro de nós. E escolher uma reação mais equilibrada. Isso não significa engolir sapos ou se omitir, mas aprender a responder com consciência e não com o impulso. O ego também se manifesta com força nas nossas relações pessoais. Muitas vezes, ele nos faz acreditar que estamos sempre certos, que precisamos vencer discussões e provar nosso ponto de vista a qualquer custo. Isso gera um ciclo de disputas e ressentimentos. A necessidade de estar certo pode se tornar uma armadilha, pois o ego não quer perder. Mas quando deixamos de lado essa necessidade, criamos espaço para o diálogo genuíno e para a construção de conexões verdadeiras. Reconhecer que nem sempre precisamos ter razão abre caminho para relações mais saudáveis e equilibradas. O ego está constantemente nos comparando com os outros. Ele mede nosso valor com base no que os outros têm ou fazem. Se alguém está em uma fase boa, o ego se sente ameaçado e inferior. Se alguém está em uma fase ruim, o ego se sente superior e aliviado. Essa gangorra emocional nos tira do nosso centro e nos faz acreditar que só estamos bem quando somos melhores do que alguém. Mas a verdade é que a comparação é uma armadilha sem fim. Sempre haverá alguém aparentemente mais bem-sucedido, mais bonito ou mais realizado. E se você baseia o seu valor nisso, nunca vai se sentir realmente completo. O ego busca constantemente validação externa. Ele quer ser reconhecido, elogiado e aprovado para sentir que tem valor. Isso nos faz agir para agradar os outros, mesmo que isso signifique abandonar quem realmente somos. Quando buscamos reconhecimento constante, nos tornamos vulneráveis às críticas e facilmente abalados pela falta de retorno positivo. A liberdade surge quando entendemos que nosso valor não depende da opinião alheia. O ego também resiste ao perdão. Ele não quer admitir falhas ou abrir mão da raiva, pois isso significa baixar a guarda. Perdoar parece um ato de fraqueza para o ego, mas na verdade é um ato de força e maturidade. Perdoar é liberar a dor e se permitir seguir em frente. Não significa esquecer ou aceitar o erro, mas deixar de carregar o peso da mágoa. Quando soltamos essa carga, criamos espaço para a leveza e o crescimento pessoal. Parece contraditório, mas o medo do sucesso também é uma armadilha do ego. Quando estamos prestes a alcançar algo importante, o ego pode nos fazer recuar. Isso acontece porque ele teme as mudanças que o sucesso pode trazer, como o aumento da responsabilidade e a exposição pública. Superar o medo do sucesso exige coragem para aceitar novas versões de si mesmo. É importante se permitir crescer, sem medo de como os outros vão reagir, ou do que você mesmo vai pensar, ao se ver em um novo patamar. Outro aspecto do ego é o medo constante de ser julgado. Isso nos leva a agir de maneira exageradamente cuidadosa, ou a criar uma imagem que achamos que será bem aceita. Muitas vezes, abrimos mão de quem realmente somos para nos encaixar em padrões externos. Esse medo nos impede de experimentar coisas novas ou nos expressar livremente. O ego nos diz que ser autêntico pode nos expor ao ridículo ou à crítica, então criamos versões seguras e artificiais de nós mesmos. O ego tenta compensar essa sensação de insuficiência. Por trás de toda atitude arrogante ou defensiva, muitas vezes está uma profunda insegurança, adotando posturas de superioridade ou controle. Mas quanto mais tentamos esconder nossas fragilidades, mais o ego nos afasta da nossa verdadeira essência. O ego, para se proteger e se sentir valorizado, muitas vezes cria uma autoimagem que nem sempre corresponde à realidade. Isso acontece porque ele teme ser visto como insuficiente ou falho. Então, cria uma versão idealizada que tenta impressionar e ser aceita. Mas essa busca pela imagem perfeita gera um desgaste enorme, porque manter essa máscara exige energia constante e medo de que alguém descubra a verdade. O perigo é que, ao acreditar nessa versão ideal, acabamos nos afastando de quem realmente somos. Aceitar nossas imperfeições
ao invés de tentar encobri-las, nos aproxima da autenticidade e nos livra do peso de sustentar aparências. Reconhecer a insegurança e acolhê-la nos permite lidar com ela de maneira saudável. Ao invés de negar a vulnerabilidade, podemos transformá-la em um ponto de partida para o crescimento. Tudo isso parece simples, mas só fez sentido para mim aos 31 anos. Eu já tinha ouvido falar de ego em 1000 contextos, em livros, em vídeos, até em memes. Mas foi só quando comecei a escutar de verdade e com presença a voz dentro da minha mente que percebi: essa não sou eu. Isso é uma parte de mim, tentando me proteger. Era a voz que me comparava, que dizia que eu precisava ser melhor, que me alertava o tempo todo sobre o que eu estava fazendo de errado, que me fazia sentir inferior ou então superior, só para compensar a dor da inferioridade. Era uma mistura de crítica, cobrança, medo e controle. E aí eu entendi. Aquilo era o ego. O ego faz parte da jornada humana. Ele não é o vilão absoluto, mas também não deve ser o mestre que guia todas as nossas decisões. Quando aprendemos a lidar com ele com equilíbrio, descobrimos que não precisamos lutar contra a sua presença, mas sim viver com mais consciência. O segredo é cultivar a humildade e a presença, permitindo que o ego exista, sem deixar que ele assuma o controle. Aprender a reconhecer sua voz e diferenciar o que é medo do que é verdade nos permite viver com mais leveza e autenticidade. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal para receber os próximos conteúdos e não se esqueça de curtir. Gratidão por estar aqui. Vamos juntos continuar despertando para a nossa melhor versão.